Olá, irmãos da Igreja Batista em Jardim Taná. Eu quero parabenizar aos irmãos por mais um ano de organização, mais um ano de vida desta igreja. E gostaria também de poder compartilhar nessa data um pouco do que Deus tem falado ao meu coração. Agradeço desde já o convite para participar com vocês, mesmo online, né, mesmo através de um vídeo. Queria compartilhar com os irmãos esse texto, tá bom? Então vamos lá. Gostaria que você puder acompanhar comigo na leitura bíblica, Efésios capítulo 4, a partir do verso 1, onde a Bíblia diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Muito bom podemos ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos alimenta. E gostaria que a gente pudesse prestar atenção em algumas coisas que a Bíblia nos ensina nesse texto. Primeiro, Paulo está falando sobre o encorajamento, né? O apóstolo Paulo está encorajando aos irmãos da igreja de Éfeso a permanecerem firmes. E não só permanecer firmes, mas também continuar caminhando na vida cristã, prosseguindo em direção a Cristo. E Paulo começa no versículo 1 dizendo, né, rogo-vos. Aqui a palavra ideal seria encorajamento. Paulo está encorajando, ele está chamando aos crentes de Éfeso, convidando os crentes de Éfeso a ter uma atitude. Qual atitude? De andar de uma maneira digna, conforme a vocação deles. Qual a vocação? O chamado deles. Chamados para quê? Chamados para a salvação. Então o apóstolo Paulo está falando assim, olha, eu quero que vocês tenham uma atitude de andar de maneira digna, que a atitude de vocês seja de caminhar, de prosseguir de maneira digna do chamado de vocês para a salvação. Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu quero que vocês andem como cristãos, eu quero que vocês andem como filhos de Deus, eu quero que vocês começam a ter um padrão, uma forma, uma maneira de andar, um estilo de vida como filhos de Deus, porque para isso vocês foram chamados. E qual é o estilo de vida que Paulo está falando que essa igreja deve ter? Versículo 2, eu quero que vocês andem com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, tolerando ou suportando uns aos outros em amor. Então esse é o apelo que o apóstolo Paulo faz a essa igreja, que essa igreja possa caminhar, que esses irmãos possam caminhar de maneira digna, que esses irmãos possam caminhar da maneira da qual Deus os chamou para andar, suportando uns aos outros em amor, em humildade, em mansidão, com longanimidade. E Paulo, ele no versículo 13, ele diz assim: e eu quero que vocês procure guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então veja que interessante que o apóstolo Paulo fala aqui. Eu quero que vocês possam andar conforme vocês foram chamados. E como vocês foram chamados para andar? Vocês foram chamados para andar em humildade. Vocês foram chamados para andar em mansidão. Vocês foram chamados para andar de maneira longânima. Vocês foram chamados para andar suportando, tendo tolerância e amando uns aos outros. E Paulo diz assim, tudo isso
Tudo isso eu quero que vocês guardem a unidade do Espírito. Eu quero que vocês se mantenham unidos. E eu creio firmemente que uma das coisas que tem mantido a igreja firme durante todo esse período é a sua unidade, a sua união, o estar juntos, o fazer junto, o orar junto, o comungar juntos. Eu acho que isso faz toda a diferença para uma igreja. É claro que hoje nós estamos vivendo em um momento de isolamento social, né, onde nós não podemos ter contato com muitas pessoas diariamente, não podemos ter contato com os irmãos, estar nos nossos ambientes de culto, porém a Bíblia nos ensina que devemos manter a unidade, procurar guardar essa unidade. E é muito interessante, como eu já disse para os irmãos, eu creio firmemente que durante todo esse período que a igreja se mantém de pé, todo esse período que a igreja se mantém firme sobre Jesus, o que faz a igreja se manter firme é a sua unidade. A igreja necessita da unidade. A igreja necessita de estar unida. E aí o apóstolo Paulo ele ensina aquela igreja sobre o que é estar unido. No versículo 4 ele diz: há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus. Então veja que Paulo ele vai colocando aqui a importância da unidade para a igreja, e a importância da igreja estar junto. Uma igreja sem unidade, uma igreja sem a comunhão, uma igreja sem o estar junto, ela se torna uma igreja fraca. Ela se torna uma igreja sem força. Nós já vimos, né? E já vimos, talvez, alguns várias vezes, dentro da igreja, ministérios se começar, algumas atividades se começarem, e essas atividades, elas acabam. Esses ministérios acabam, se tornam fracos. E muitas das vezes por causa da falta da unidade, da falta da comunhão. Porém, a Bíblia nos ensina que a unidade da igreja é algo tão importante, tão importante. E a importância da unidade foi mostrada a nós através de Jesus. Quando o apóstolo João ele escreve o seu evangelho no capítulo 17, quando o Espírito Santo ele inspira João a escrever uma oração de Jesus, no verso 21, Jesus falou o seguinte, João capítulo 17, verso 21, para que todos sejam um. Olha que interessante, a unidade. Jesus orou pela unidade da sua igreja. Jesus orou pela a união da sua igreja. Ele falou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orou para que a igreja pudesse ter união. Jesus orou para que a igreja pudesse permanecer em união. E ele disse: Pai, eu oro para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Existia essa unidade entre o Pai e o Filho. Em toda a vida de Jesus, nós conseguimos ver o Pai agindo através dele. O próprio Jesus falou que as pessoas deveriam crer nele as obras que ele faz, porque as obras que ele faz são as obras do Pai. O próprio Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. O próprio Jesus falou que ele é a expressão da glória de Deus. Então Jesus disse: eu oro para que vocês também sejam um. Jesus orou pela unidade da igreja, Jesus orou pela unidade dos seus discípulos, Jesus orou para que a igreja pudesse permanecer juntos. Por quê? Porque Jesus sabia, e Jesus sabe, que se sua igreja
não permanecer unida, não guardar a unidade, ela perece. Então é muito importante para os irmãos da Igreja Batista em Jardim Tanai continuar permanecendo juntos, em unidade, em um só Espírito, em uma só fé, crendo todos no mesmo Deus, crendo todos no Evangelho de Jesus, trabalhando juntos, louvando junto, orando junto, comendo junto, porque isso faz parte da unidade da igreja. Uma igreja sem unidade, ela se torna uma igreja fraca. Uma igreja sem unidade, ela se torna uma igreja egocêntrica. Uma igreja que pensa somente nela. Uma igreja que não consegue olhar com os olhos de Deus. Uma igreja que não consegue olhar com o olhar de misericórdia, que é o olhar de Deus. Uma igreja que ela não tem unidade, ela não consegue ver a dor do próximo. Uma igreja que não tem unidade, ela só pensa em si mesmo. Esse talvez seja o pecado de muitas igrejas nos dias de hoje. Igrejas que têm pensado somente em si mesmo. Uma igreja que se fechou. Uma igreja que fechou as suas portas. Uma igreja que só pensa nas suas próprias necessidades. E às vezes nós nos enganamos quando nós pensamos assim, não, somos unidos. Somos unidos. Fechamos as nossas portas, estamos juntos aqui, estamos comungando juntos, estamos cultuando juntos. Somos unidos, somos um corpo. Irmãos, isso não é unidade. Isso não é unidade. Isso não é prova da unidade. A igreja prova quando ela está unida, quando ela abre suas portas. Quando ela consegue se imergir na sociedade na qual ela vive, não para ser contaminada pela sociedade, mas para ser influência dentro da sociedade, dentro da cidade na qual ela está inserida, dentro do bairro na qual ela está inserida. Uma igreja vai demonstrar essa unidade quando ela abre suas portas e ela vai em rumo àqueles que estão necessitados e perdidos. Então, uma igreja sem unidade é uma igreja egocêntrica. Porque Jesus falou que quando nós estivéssemos unidos, quando nós estivéssemos juntos, o mundo iria crer que Deus tinha lhe enviado. O mundo só vai crer que Deus enviou Cristo a esse mundo, que Deus enviou o seu Filho unigênito a esse mundo, para dar a vida, para amar e para chamar o homem ao arrependimento, quando a igreja dele conseguir viver a sua unidade. E a unidade da igreja é uma bênção. É uma bênção. Nós vemos isso no Salmo 133. É claro que esse salmo não está falando em relação especificamente à igreja, mas a Bíblia diz que Deus, a Bíblia nos ensina que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É uma bênção quando estamos unidos. É uma bênção quando estamos juntos. É uma bênção quando trabalhamos juntos. É uma bênção quando pregamos o Evangelho juntos. É uma bênção quando conseguimos expandir a obra de Deus juntos. Isso é uma bênção. Isso é a unidade da igreja. Deus abençoa a igreja na qual permanece unida, na qual permanece em um único propósito. Deus abençoa. A unidade traz crescimento para a igreja de Jesus. Uma igreja que permanece unida, ela cresce. Voltando para o livro de Efésios, eu gostaria de ler com os irmãos agora, no capítulo 2 do livro de Efésios, no verso 21, a Bíblia diz, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor. Olha que interessante as palavras. No qual todo edifício bem ajustado, ele cresce. Quando você está fazendo uma construção e você faz os ajustes necessários para a construção, começando desde o alicerce, desde o fundamento,